Bom dia a todas e todos, obrigado pelo convite. É minha primeira vez participando aqui do debate na Fundação FHC. É um grande prazer estar aqui para discutir esse tema e com toda a minha colega e meus colegas de mesa. É sempre um grande prazer poder debater esse tema em alto nível, com discordâncias que aproximam paradoxalmente, mas é disso que a gente está precisando. Na verdade, eu até, dentro das nossas discordâncias, eu concordei com muita coisa que foi falada até agora, seja pelo Leandro, seja pelo Fábio. Eu fiz uma apresentação aqui, mas ela está longa, então eu vou passar rápido por algumas delas e quero pontuar também com algumas coisas que foram faladas nas apresentações anteriores. A minha... Vai ter oportunidade no debate. Tá, se você quiser guardar a polêmica ótimo. com eles para o debate, Tá bom. faz a tua apresentação. Vou fazer isso. Então, quando esse tema surge, o tema de descriminalização, eu sempre me preocupo porque há uma dificuldade terminológica evidente que pode, inclusive, transformar o debate num fla-flu, às vezes desnecessário, né? Então, quando a gente fala em modelos de regulação de drogas em geral, a gente costuma apresentar o tema costuma surgir como uma escolha entre dois polos, o polo da criminalização e o polo da legalização. Dentro desses dois polos existem uma série de nuances, claro, né? Eu sugeri aí algumas delas, mas existem várias subnuances dentro dessas categorias que eu estou apresentando aí. Então, a discussão, por exemplo, que está sendo feita no Supremo é uma discussão sobre a descriminalização do porte para uso pessoal, que eu estou simplificando aí para uso, não é juridicamente correto com relação à lei brasileira, mas, para simplificar, a gente está discutindo no Supremo se o porte para uso pessoal deve ser descriminalizado. Não é uma discussão, por exemplo, se o acesso à droga vai poder ser feito de modo lícito. Isso é uma outra discussão. Então, dentro do campo de descriminalização, a gente poderia incluir esses três cenários aí. Um acesso, como é que nós teríamos o acesso lícito, se existe uma legalização do comércio, como é o caso mencionado aqui do Colorado, de alguns estados americanos e do Uruguai, para onde o Canadá está se dirigindo agora. A descriminalização do porte para uso pessoal, ou do uso, que é uma outra discussão. O uso pode ser descriminalizado sem que haja acesso lícito a essas substâncias, portanto o comércio continuaria proibido, ou criminalizado, inclusive. Mas, enfim, existem vários modelos diferentes. Existe o caso da Holanda, que é um caso curioso, que na prática é proibido, juridicamente é proibido, na prática existe uma normativa quase que policial que não aplica a punição até uma determinada quantidade, o que efetivamente legalizou o comércio de pequenas quantidades de algumas drogas, como a maconha. Então, é um modelo interessante de uma regulação local bastante cinzenta. Isso, como disse, a discussão que está no STF é a discussão sobre a descriminalização do uso ou do porte para uso pessoal. Isso eu vou falar depois, mas existe, dentro da ideia de que o uso é descriminalizado, o porte para uso não é mais algo que fica no âmbito da justiça criminal, existem daí uma série de decorrências possíveis. No caso de Portugal, frequentemente citado como um exemplo de regulação bem-sucedida dessa questão, o uso não é permitido. O uso mantém-se proibido como um ilícito administrativo. Eu retiro essa questão do âmbito da justiça criminal e substituo por um sistema administrativo que é desenhado para desembocar no sistema de saúde. Podemos discutir isso mais no debate.
No caso do Equador, o Equador teve uma reforma legal agora que alterou um pouco as quantidades. Mas do ponto de vista do que é considerado uso pessoal, não há qualquer consequência, nem administrativa, nem criminal. Existem casos em que estão naquele gráfico que eu pulei, que é de países que descriminalizaram o porte para uso pessoal e que, à primeira vista, parece algo progressista, como é o caso de Honduras, que de fato descriminalizou, mas submete pessoas que são flagradas à internação obrigatória. Na prática também não interessa todo mundo, mas do ponto de vista jurídico não me parece uma solução progressista substituir o sistema brasileiro atual por um sistema em que obrigaria toda pessoa flagrada portando droga a ser submetida a uma internação. A discussão no STF também a gente pode discutir mais para frente, acho importante a gente voltar para esse tema, porque os votos feitos até agora, nenhum deles se repetiu em termos de detalhes de como seria a solução, embora os 3 votos até agora concordem com a inconstitucionalidade do artigo 28, no caso do ministro Gilmar, para todas as drogas, no caso dos outros 2 votos, só para maconha. É interessante dizer que o ministro Gilmar propõe uma substituição do modelo atual brasileiro por um modelo assemelhado ao português, o que seria uma mudança colossal do sistema de gestão, do sistema de governança, como o Fábio colocou, a partir de uma decisão do Supremo. Inclusive interessante do ponto de vista do alcance das decisões do Supremo. E no caso do voto do ministro Barroso, que foi o último voto proferido até agora, ele também propõe uma tabela de quantidades, o que também é interessante imaginar o Supremo se colocando nessa posição de definir aspectos tão práticos de uma política pública. Mas, enfim, esse é o debate que se encontra até agora. Quando a gente discute descriminalização como legalização, como sinônimo de legalização, a gente tem que discutir aqui regulação do ciclo de produção, comércio e uso de drogas. Isso foi falado tanto pelo Leandro quanto pelo Fábio. É muito importante que a gente tenha isso em mente para qualificar o debate. Não é uma questão simples, é muito mais difícil do que parece, envolvem questões de direito, assim, envolvem entre milhares de questões, aspectos de direito internacional, que tem que ser ditos aqui. A minha posição é mais pró-regulação do que as posições que me antecederam, mas eu preciso ser honesto para dizer que existe uma questão de direito internacional importante, existem aspectos de saúde pública que devem ser levados em consideração e existem aspectos associados à violência e riscos institucionais dos mercados ilegais que ou são colocados no debate ou a gente vai ter um debate raso e que vai ter pouco a acrescentar ao que já foi dito até hoje nesses temas. Muito rapidamente, eu vou flutuar aqui sobre uma das 3 convenções da ONU sobre drogas, que é a primeira de 61, que estabelece no seu artigo 4º que os Estados-membros devem limitar as drogas que são proibidas, né, que são estabelecidas nas listas de proibição, apenas a uso médico e científico. Por que isso é importante? Porque todas as outras convenções se constroem a partir dessa premissa. E Uruguai, Holanda, Estados Unidos, Canadá estão calcados numa interpretação bastante elástica de direito nacional, que é interessante ver o que está acontecendo. Principalmente os Estados Unidos, que é o país que fundou essa base jurídico internacional de proibição. No limite, aí eu queria até jogar essa pergunta para o professor Leandro, a opinião dele, existe aí uma implosão do sistema de controle internacional na medida em que um país do porte dos Estados Unidos, acompanhado de outra grande economia mundial, o Canadá, dizem não, eu vou passar por cima do artigo 4º e segue o jogo. O Uruguai fazer isso é uma coisa, né? Com 3 milhões de habitantes, a população estimada de usuários de maconha de 100 mil pessoas. Os Estados Unidos, só a Califórnia entrar nesse jogo já alteraria o balanço. Então, é uma questão que a gente tem que deixar aí para falar. Questão de saúde pública, também gostaria de ressaltar aqui, por quê? Porque as próprias convenções internacionais se apresentam como
garantidoras da saúde pública como seu fim último. Então, se nós olharmos as 3 convenções da ONU e as milhares de regras internacionais regionais, eles vão sempre colocar a saúde pública como a meta principal a ser atingida pelo enforcement daquelas regras. E aí eu vou mencionar só esse artigo, essa edição especial, na verdade, da revista Lancet, que vai falar desse relatório final dessa comissão com a John Hopkins sobre política de drogas e saúde, que vai apresentar o paradoxo de que as convenções se justificam, as regras se justificam para preservar a saúde pública e segurança da humanidade, mas que as evidências até hoje da aplicação concreta dessas regras, elas mostram que essas regras contribuem direto ou indiretamente para o prejuízo dessa própria saúde pública por várias razões. E aí tem a discussão a respeito de o que justifica até onde se justifica a proteção da saúde pública, especialmente quando essa mesma saúde pública pode ser colocada em risco pelas próprias políticas. Ou seja, a autojustificação falha em si mesma. Caminhando aqui para o final, eu proponho 4 pontos para a gente discutir na medida em que a gente traz esse debate para a questão da segurança pública, que é um dos elementos dentro da discussão da política de drogas. Foi falado também na apresentação do professor Leandro que a questão da redução do preço da droga, da proibição como reguladora do preço da droga. Isso está na base, é o fundamento das políticas proibicionistas, particularmente a partir da década de 70. Isso foi apresentado pelo modelo internacional de controle como um fundamento econômico. Claro, você aumenta a repressão, você aumenta o preço, reduz o consumo. Claro, estou simplificando, mas basicamente era essa a premissa. Existe também uma discussão sobre o custo da repressão e fragilidade institucional, dialogando um pouco também com o que o Fábio disse. Gostaria de discutir aqui um conceito que foi trazido por vários autores, particularmente o Benjamin Lansing, que é um professor da Universidade de Chicago, que vai falar da punição contraditória na América Latina, em que o encarceramento ele funciona como um organizador das condutas da criminalidade dentro e fora das prisões. Então, o encarceramento atuando contrário ao próprio interesse de segurança pública. E, principalmente, gostaria de apresentar um 4º ponto, que é a questão do desenvolvimento sustentável. A repressão ela precisa ser casada com a ideia de que o desenvolvimento ou complicar ou dificultar o desenvolvimento é uma condição que faz florescer os mercados ilegais, que, por sua vez, reforça as condições para que ele mesmo se reproduza e reduza o desenvolvimento. Só te pedir um esforço, porque já são vários pontos e você já está em 12 minutos. Não, eu vou passar voando aqui, só para pontuar. O gráfico da direita que eu queria mostrar, atenção ao preço da droga, da heroína e da cocaína nos Estados Unidos de 1990 até 2010, ajustados por inflação e pureza. Então, a tendência das drogas, desse preço nos Estados Unidos, é um relatório da ONU de 2010. O preço vem caindo, embora o que talvez seja um ponto interessante de discussão a respeito daquela premissa de que será que a repressão aumenta mesmo o preço da droga no varejo? Essa premissa sobre a qual as outras estão penduradas, ela se justifica? Questão para ficar depois. Repressão, fragilidade institucional, aqui já foi dito, países que têm fragilidades nas suas instituições democráticas são mais suscetíveis àquelas questões todas que foram faladas pelo Fábio. A minha provocação seria: a proibição não canaliza recursos justamente para fortalecer essas instituições, essas organizações criminosas e, portanto, reforçando essa própria fragilidade? É a questão que eu gostaria de colocar. A questão de segurança pública, na verdade, é a base dessa discussão. Penitenciária, aqui, a população carcerária que está no gráfico de cima aumentou muito nos últimos 30 anos. E agora, o gráfico pizza de baixo, que é a proporção de pessoas presas por tráfico de drogas no censo de 2016,
ultrapassou pela primeira vez os outros tipos penais, então hoje o tráfico é oficialmente o crime que mais prende no Brasil. Considerando que as pessoas presas, e aí eu deixei passar aí um gráfico interessante do Instituto de Segurança Pública do Rio, que mostra o número de ocorrências policiais e apreensões. 99% das ocorrências policiais apreendem mais ou menos 20% da droga. É o último 1% que vai apreender 80% da droga. No Rio, em São Paulo, o Sou da Paz publicou recentemente uma pesquisa que os dados são praticamente idênticos. A repressão ela se foca no pequeno tráfico e isso reforça a prisão e a própria organização criminosa que se organiza dentro das prisões e que recebe um recrutamento financiado pelo poder estatal. E essa prisão é nula do ponto de vista do mercado, essa pessoa presa ela é substituída no dia seguinte, não tem qualquer impacto no mercado em si. Para concluir, juro, 2 pontos para a gente refletir a respeito da legalização agora como solução para todos os problemas, né? Acho importante que nós reflitamos aqui que a violência pode piorar no curto prazo, no caso de uma legalização introduzida sem grandes cuidados. Como que nós vamos inserir jovens precarizados que são armados hoje pelas organizações criminosas? Como que nós vamos inserir essas pessoas no mercado econômico formalizado? Proponho aí uma discussão a respeito da proposta do López Obrador, candidato virtual eleito agora no México, que propõe uma espécie de justiça de transição para incluir essas pessoas no mercado formal. Uma discussão longa, ver o que aconteceu agora com a Farc, como isso foi mal recebido. Enfim, é uma discussão que daria outro tema, mas queria apresentar aqui. E a discussão de que os mercados ilegais são fonte de renda em economias inviáveis, esse termo econômico específico, como incluir essas pessoas que seriam excluídas da economia informal numa nova economia formal e que isso efetivamente se torna uma fonte de renda. Interessante dizer que em Nova York e na Califórnia esse debate está acontecendo porque em Colorado existiram uma série de regras que excluíam pessoas que haviam sido haviam cometido algum crime de drogas do mercado legal, e essas pessoas acabaram se mantendo no mercado ilegal, seja da própria maconha, seja em outros mercados ilegais. Então, se isso significar a concentração do mercado nas mãos de quem já está inserido no mercado lícito e a exclusão de quem está hoje no mercado lícito, isso vai ter pouca influência do ponto de vista de redução de desigualdade e de violência. São muitos pontos, peço desculpas aí por furar o tempo, mas vamos começar aí um debate interessante a partir disso. Obrigado.